trabalhando na Red Hat, principalmente a parte de middleware, que era produtos de JBoss, Java, OpenShift, JVM. Eu soluciono casos, ajudo a parte de implementação de projetos nesse tipo de cenário. Mas hoje a gente vai falar de Agile. Hoje a minha agenda que eu pensei de falar hoje, mais ou menos a pauta seria o quê? Vamos falar um pouquinho, introduzir de novo aí, eu sei que todo mundo falou um pouco aí, uma coisa similar, mas vamos reforçar um pouquinho o que é o Agile, lá do Roots, lá no comecinho, para depois recomeçar aí, indo pro o que tem essas outras empresas, o que a gente consegue mudar nessa cultura das outras, diferenças, enfim. O ponto-chave que eu quero chegar, não concluir, mas eu quero levar em consideração, que eu vou reforçar bastante, é comunicação entre as pessoas, o que a gente passa entre ideia entre elas, a produtividade entre essas equipes, né, distintas, às vezes não numericamente grandes, mas às vezes que geram um grande volume de mudanças e conseguem gerar grandes impactos na sociedade, e principalmente no Silver Bullet, quer dizer, tipo, não existe bala de prata, ou às vezes nem o que está aqui, quer dizer, é a solução. Na verdade, eu estou dando só algumas práticas que essas pessoas passaram e que, novamente, não quer dizer que encaixe no cenário de vocês. Cabe a vocês, às vezes, ver o que pode encaixar, o que não, mas sempre é legal analisar e a gente comparar esses diferentes perfis. Se vocês entrarem no GitHub que está associado, eu já deixei todos os links de referências. Tem muita coisa, por exemplo, que eu referenciei do Facebook, tem coisas do Google, tem coisas de diversas empresas que dá pra você tem muita mais informação. Estou passando um overview em função principalmente do tempo e pra gente depois, qualquer coisa, trocar um bate-papo no final. Ah, sim, aí é justamente a parte que eu falo, meu, não vai ter muito tempo, deixei os links no GitHub. Um pouco sobre a Agile, como falei na pauta. Lá no manifesto, lá a gente viu que, putz, ele definiu esses 4 pontinhos aí. Indivíduos sobre interações, em cima de processos e ferramentas, software tem que sempre estar funcionando, ao invés de documentação bem feita, colaboração do cliente e responder às mudanças. Tudo isso eu tentei falar assim, putz, vamos tentar simplificar um pouco para ficar mais dinâmico, mais ágil. Não necessariamente que o conceito é esse. Aí falar, vamos entender mais essas diferenças de ser humano, então entender cada um ajudar mais essa colaboração, que envolve bastante a cultura open source, que eu quero tentar ligar isso no final. E principalmente, software funcionando, então deploy contínuos, o que isso faz sentido, cliente parceiro, cliente entendendo o compromisso entre os dois, e principalmente a comunicação ser mais direta à mudança, entendeu? Mas o que o negócio, o que gera de valor para o cliente. É isso, mas não é só isso. Tem muito livro, tem muito mais informação. A gente consegue ir muito mais profundo que isso. Aí eu coloquei uma frase só, tentando abordar tudo isso. Por quê? Eu acho que assim, a gente tem que passar o valor que é o quê? A gente agregar esse valor para o cliente. Então a gente tudo isso numa só aspecto. Então você enfatiza tanto o desenvolvimento de uma forma contínua para passar um valor agregado muito bom para o cliente. Então tem sempre o software tem sempre estar refletindo esses requisitos do cliente. Então eu tentei responder isso de uma forma mais sucinta aqui. Mas legal, até aí nada de novo. O que tem de novo? O que é esse tal de DevOps, por exemplo? Reforçando, não é um silver bullet, é só um novo aspecto, uma evolução contínua que teve até na nossa sociedade, desde a parte quando surgiu os data centers, que foi no começo de reaproveitamento de servidores, depois começou a virtualização, depois a parte cloud, tudo isso é um ciclo de evolução que está tendo. DevOps é mais um desses ciclos com novas ferramentas, novas coisas que se encaixam em muitos cenários. Pode ser encaixe no de vocês e é uma certa tendência, é o que está acontecendo bastante, mas não é um silver bullet. Empresas tradicionais. Para começar a entender DevOps, tem que entender o que a gente encara hoje em dia. Por exemplo, a gente encara que, por exemplo, os desenvolvedores, os devs, geram funcionalidades, eles criam tal. O pessoal, os administradores, né, a parte de operação, cada empresa encara um pouquinho diferente, mas enfim, eles são responsáveis para estar de pé ali o servidor. Vai ter a mudança, eles vão executar a mudança, está tudo programado. São papéis distintos. No DevOps a gente encara um pouquinho diferente. A gente encara o quê? O pessoal de dev, o pessoal de desenvolvimento, eles estão ali para gerar o negócio, ajudar
o negócio continuar se mantendo e crescer, prosperar. O pessoal de Ops, de operações, administração também. Tipo, não existe tanta diferença. Por que esse questionamento, colocar essa pontualidade? Porque justamente essa diferenciação entre os dois é que geralmente gera essa empatia entre as equipes. Não só a frase em si, mas em si a colaboração que essas duas equipes deveriam ter e justamente não tem. E principalmente tem tudo isso por quê? Porque a empresa precisa de mudança, precisa se adaptar ao mercado. Existem mudanças, existem concorrentes, existe tudo isso. Não é um simples fator, às vezes é escolha. Tudo isso é uma necessidade. Então essa colaboração, essa necessidade gerou até mudar a cultura, que a gente vai ver mais pra frente. Mudança de cultura, muito bem. E mudanças de cultura não são fáceis, não são simples, não são visíveis. Nesse visível quer dizer o quê? Você não vê, você está dentro de uma cultura. Você não vê ela como ela é. Você já vê com os seus próprios olhos em relação a essa própria cultura. É um pouquinho difícil. É por isso, justamente, entra o lado de você ter esse lado contínuo de mudança, de aprendizado, para você conseguir enxergar essas mudanças e conseguir otimizar todas essas equipes, o seu próprio local de trabalho. Quando eu digo equipe, eu quero dizer assim, quando eu fiz essa palestra, eu não quis só voltar para o pessoal gestão, eu quero voltar para o pessoal desenvolvedor, eu quero voltar para o pessoal de teste. Todo mundo acho que consegue alterar um pouquinho a sua cultura, mesmo que seja para si mesmo. Então não são fáceis, não são simples e nem sempre é visível, nem sempre você consegue ver. Mas se você parar, estudar algumas coisas, talvez você ache, putz, essa ideia é legal. E se eu tentar? É esse tipo de, acho que, aplicação é uma forma ágil, é uma forma de tentar mudar e conseguir uma melhora contínua aí do seu próprio trabalho. Sim, eu separei mais um desses links lá no GitHub, por exemplo, tem um The Game of the Culture, muito legal do InfoKio, que teve lá no KiCon lá de fora. Ele falou baseado muito focado nessa parte de cultura, entender como otimizar essas histórias, porque na verdade assim, às vezes a gente se torna muito preso a algumas coisas e não consegue sair dessas mudanças, e principalmente em time de desenvolvimento. Ele conseguiu trazer alguns pontos, como a gente consegue mudar, passou algumas referências, muito interessante, quem quiser ir mais a fundo nesse ponto. Legal. Mas assim, eu falei de DevOps, legal juntar, mas tem um objetivo? Tem. Baixar os riscos de fazer um deploy. Ou seja, o que é deploy? Colocar o novo serviço, a nova funcionalidade, o que precisa em produção. Então, você baixar isso, não quer dizer também, a gente está falando de tempo, como até já falou de continuous deploy de antes, não quer dizer, eu tenho que passar isso em 30 dias, um dia, o que é melhor? Depende do seu negócio, depende dos seus requisitos. Novamente, não é um silver bullet, um target você falar que vai fazer um deploy em produção a cada 1 hora. Mas sim a necessidade que você tem e você conseguir alcançar esse valor. Legal, o que muda? A mudança do DevOps, na verdade, tem todo o seu ciclo e essa parte de agilidade, na verdade, é a mudança de qualidade. Você conseguir gerar esse valor melhor agregado. Por exemplo, agilizando demais aqui, eu passei 2 vezes, mas o segundo ponto, tipo o Flickr, que é um site de imagens, tem mais de 4 bilhões de imagens, etc, etc. Em 2009, ele já fazia mais de 10 deploys em produção. E já era um dos primeiros a falar de DevOps, de fundamentar toda essa parte de Application Lifecycle, essa parte de automatizar os seus ambientes, a junção das equipes para conseguir promover uma agilidade melhor. Mas tem equipe que foi até mais além. A Ecstasy, que é um site famoso lá fora, vender produtos. Tem muitos consumers, acho que 35 não lembro quantos milhões de consumers, 50 milhões. Eles têm muito, eles fazem mais de 35 deploys por dia. E tem a MVU, que é um outro site também, lá de fora, que faz mais de 50 deploys na média por dia. Eles falam mesmo no site que faz 70, chega a bater 70. Então, mas assim, na realidade deles é essa, porque eles trabalham, por exemplo, com e-commerce, eles precisam fazer muito o que chamam de A/B test, ou teste A/B, que é simplesmente você passar diferentes sites para diferentes consumidores e ver como é que é a resposta de diferentes mudanças. E tudo isso
levando pequenas mudanças direto em produção. O Facebook também tem esse tipo de metodologia que a gente vai também, vou querer abordar um pouquinho mais para frente. Por exemplo, como eles chegaram nisso? Tudo isso tem a ver com aquela parte de continuous deployments, de continuous integration, primeiramente, né? Então você tem que ter testes, principalmente a parte de integração, vendo se as coisas realmente vão precisar, vão funcionar em conjunto, obviamente. Que esse continuous integration vai evoluindo de certa forma, assim, para você conseguir fazer um continuous deployment, ou seja, você conseguiu falar que desde o seu começo o software vai buildar, se passar por um ciclo, já pode passar por um outro ambiente, por um pré-produção, que vai ser um ambiente mais similar. Você já consegue criar um flow onde o software vai ficar praticamente já pronto para ir para produção em um tempo muito hábil. E esse continuous delivery, que aponta, como a gente já falou, o último milestone é o continuous delivery, que na verdade é você sempre estar esse software pronto para ir para a produção. Então, você enfatiza as mudanças serem pequenas e pontuais para conseguir sempre chegar na produção com o mínimo de impacto. Então, você chega na produção criando um resultado, criando uma inovação com o mínimo de impacto, com o mínimo de esforço e muito rápido. E como eu falei, está sendo bem rápido porque eu quero passar ainda mais coisas, tem ainda mais coisas além de DevOps. Por exemplo, a própria cultura do Facebook. O Facebook lançou há um mês por aí, um mês e meio no máximo, um paper, e já tinha lançado vários posts sobre a cultura deles. Aqui está alguns dos itens que ressalta bastante lá no paper deles, por exemplo, isso, e novamente, não é Silver Bullet, não é uma bala de prata, mas aqui é algumas ideias que eles passam. Por exemplo, a gente aqui não faz um planejamento detalhado. E é bem como já comentaram aqui, por exemplo, tem um hackathon lá, frequente, e de lá saem muitos produtos. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar do Hip Hop, foi um dos hackathons, e também o Chat também, que é Angular, enfim. Mas, por exemplo, o Hip Hop tem uma história interessante, que foi um hackathon que saiu 3 projetos parecidos, que é... O que é o Hip Hop? Desculpa. Hip Hop é um projeto que eles fizeram para converter toda a parte de front-end, que é em PHP, eles passam pelo esse framework que converte para C++, para otimizar e gerar um consumo de memória muito menor e um processamento muito maior. E foi via hackathon, e surgiu 3 projetos iguais, tipo, eles não tinham nem planejado, surgiu 3 parecidos, e eles tocaram os 3 em paralelos, eles não cortaram de ninguém. A ideia é justamente deixar essa liberdade para os desenvolvedores, para criar essa inovação, e principalmente, as equipes não estavam concorrentes uma com a outra, elas estavam em trabalho de cooperação, então uma trocou ideia com a outra, no final... Eles terminaram ainda os outros projetos, mas eles concordaram que o Hip Hop foi um dos melhores que teve uma performance melhor, as ideias ficaram bem mais interessantes. Aí esse foi um que eles até jogaram para o Open Source, né? Disponibilizaram e continuam tratando, mas é uma visão diferente. Claro que não é toda empresa, mas isso aqui são só ideias de como eles conseguiram motivar e conseguir essa parte de colaboração e gerar muitos resultados. Que isso é uma das coisas de muitas outras, por exemplo, que o Facebook já colaborou para a comunidade, principalmente para a parte de open source. Eles não têm branch, tudo é a parte do main base, né? Seria tipo, ou se fosse um SVN, para quem conhece, a parte de desenvolvimento, tem só o trunk. Ou seja, tudo que você comita lá já vai para a produção. Não quer dizer que vai imediatamente. Na verdade, pela descrição lá, vai 2 vezes por dia, e tem algumas coisas só que vão uma vez por semana. Mas a ideia é o quê? Você já disponibiliza rapidamente as funcionalidades. E aí tem outros detalhes, por exemplo, time 5A, eu acabei de falar de produção, o engenheiro escolhe onde vai trabalhar, ter essa liberdade. Cada hackathon você pode fazer com outra equipe, você pode mudar de equipe. A ideia é fluir, gerar resultados, agregar isso o máximo possível, gerar valor, que eu acho que é um dos valores que a gente tem bastante no Agile, que é você justamente entender as necessidades, aumentar essa comunicação e gerar valores bem legais. E no Google também, eles geram uma cultura muito parecida. Você tem essa mudança de time. Eu acabei não colocando porque senão parecia que ia ser meio repetitivo, mas é uma cultura também muito agile, pelo que eu tenho uns artigos lá registrados. Eles lançaram no OSCOM recentemente, desse ano, o Good Enough, que falaram de diversos tópicos, são alguma coisa semelhante a Agile ou uma coisa relacionada, que é, por exemplo,
o quão é diferente. Às vezes a gente pensa que, putz, o Google é perfeccionista. Não, na verdade eles não buscam a perfeição. Eles trabalham num modelo que segue do MIT, do Good Enough, que é você seguir uma coisa, por exemplo, ao invés de você tentar procurar o melhor do melhor profissional, às vezes alguns times, algumas situações, cito até esse exemplo, vale a pena você contratar e já simplesmente alguém que é motivado para isso e conseguir encaminhar ele tecnicamente nisso. O Good Enough, na verdade, é você testar antes e colocar em tese mais do que fazer uma coisa perfeita e levar muito mais tempo. Então é igual se a gente faz algumas técnicas, por exemplo, que a gente vê não em Scrum, mas XP, para fazer alguns testes, para validar o conceito, mas justamente isso em diversos outros cenários, até em projetos. Então, a ideia é justamente não levar a perfeição à ponta, mas querer levar a simplicidade, querer levar, otimizar, ter isso como goal, mas não levar isso tão a sério a ponto de, por exemplo, comprometer o próprio projeto, etc. Então, o Google também é um player muito interessante nessa parte de software livre, de querer criar uma cultura entre o valor das pessoas, das suas interações, é bem acima do que processos, etc. Você vê isso principalmente na criação de frameworks que eles fazem, a adoção de criação de bibliotecas de open source, que outros projetos open source acabam depois adotando, ou papers também abertos que eles fazem. E principalmente a parte da educação. Então, eu quis reforçar aqui no final que tudo isso é tudo interligado. Então, a gente tem sempre uma mudança, a gente tem sempre um aprendizado contínuo, uma mudança contínua, que a gente faz parte desse meio, e esse meio principalmente é uma mudança de cultura. Sempre a gente tem que trocar essa cultura, trocar na forma de aprender, incrementar, testar. E cada cenário é um diferente do outro. Então, vale a pena sempre analisar diversas fontes, entender cada uma delas para saber como melhor aplicar cada ponto positivo que a gente vê em cada uma dessas equipes. Eu coloquei aqui, por exemplo, um webcast que vai ter do próprio um Project Manager lá do Google. Não coloquei o nome dele, infelizmente, mas o horário está aqui, 5 AM PT, que é Pacific Time, vai ser praticamente 9 horas da manhã aqui. Vai dar para ver online. Aqui está o link, também está no GitHub, qualquer coisa. E é justamente essa parte de DevOps e Agile, como é que funciona lá. É um dos caras que fez o paper, etc. Eu acho bem interessante compartilhar isso. E outros links que eu também já deixei separado lá no próprio GitHub para vocês. E para aprender mais, eu separei um post que eu fiz num blog compartilhado que eu tenho. E esse post ele sumariza diversos sites onde você pode encontrar muitas referências, desde o Coursera, que todo mundo já deve ter ouvido falar, talvez, sim ou não. Enfim, muitos sites para você poder fazer diversos cursos gratuitos para você conseguir incrementar sua cultura, conseguir trazer novas ideias, inovações, conseguir chegar onde você quer chegar, trazendo seus objetivos pessoais junto com os profissionais para você se sentir mais realizada. E é isso, eu acabei sumarizando muito, porque eu não queria também deixar muito aberto. Eu acho que eu tenho um tempinho aí legal pra gente perguntar. Eu acabei encurtando muito essa palestra. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigado.